Fala aí galera, aqui quem fala é o God Saiyan. E mais uma vez hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre uma resposta a certas objeções ou contra-argumentos ou até refutações que outras pessoas aí ao longo dos anos, seja outros canais no YouTube atual, seja pessoas que inventaram isso há tempos atrás em Google Plus, em Comic Vine e outros fóruns aí. Mas basicamente são algumas objeções que são apresentadas, né, para vários e vários argumentos que nós temos, por exemplo, do Goku ser mais rápido que a luz, ou a famosa e controvérsia da regra de 3, entre aspas, né, ou escalamento de poder de maneira geral, né, que são apresentadas sempre que tem algum debate sobre Dragon Ball, né. A gente puxa um argumento aí, seja do Goku ser mais rápido que a luz, seja qualquer argumento que seja, sempre vão aparecer algumas respostas, né, que são intuitivas ou até automáticas, que certas pessoas vão fazer assim, que nem uma reação quando o cara dá aquela marteladazinha no teu joelho, aí tem uma reação, um reflexo ali. É automático de várias pessoas tentar usar esses argumentos. Porém, hoje eu vou explicar alguns dos argumentos aqui, né? E eu vou estar explicando por que eles não têm pé nem cabeça. Que são argumentos que são falhos por si só, são respostas falhas, que não conseguem responder de fato toda a questão de maneira compreensível, não compreensível, né, mas de maneira completa, né? Às vezes só respondem, vamos dizer assim, entre aspas, refutam um pequeno ponto, uma parcela do argumento, mas não o argumento como um todo, que é bem comum de pessoas que utilizam esse tipo de argumentação, de contra-argumentação, objeção, etc. Então, vamos lá. Começando pelo o mais recente que eu vi, que foi o argumento de que ou o Goku, por exemplo, ser mais lento que o Anirasa, né, ou coisas parecidas, de um personagem XYZ utilizar para se localizar, a tal da ecolocalização, ou então ouvir sons e aí reagir, né? E por isso logo os personagens são abaixo do som, ou então eles são, vamos dizer assim, abaixo da luz, no mínimo, né? Entre outros tipos de argumentos, né, que você pode estar apresentando aí. Obviamente esse argumento ele vem de alguém que ou é muito leigo, muito ignorante, muito iniciante no debate, ou então de alguém que é bem desonesto intelectualmente, né? Porque não é de hoje que os personagens de Dragon Ball têm feitos acima do som. Não é de agora, não é do Dragon Ball Super. Dragon Ball Super nós já temos feitos acima do som, como vários feitos, né? O próprio 17 pegando um monte de bala, entre vários outros feitos que nós temos que são facilmente calculados como supersônico, né? Ou então os personagens voando lá atrás, né, no Dragon Ball Z, voando claramente acima do som, né, ultrapassando a barreira do som. Recentemente teve até a Pan quebrando a barreira do som aí. No próprio Dragon Ball clássico tem vários, que eu vou deixar aí na descrição alguns blogs explicando, né, calculando esses feitos. Mas, por exemplo, tem um que o Goku do clássico desvia de um ataque do Piccolo, né, que atravessa a ilha Papaya todinha, que é chamada no tamanho do continente, dá pra ver no mapa oficial do Dragon Ball. De longe, assim, é gigante a ilha Papaya. Foi calculado também como vários quilômetros, e atravessa a ilha todinha e vai até o mar e explode. E o Goku, isso a gente tem um time frame porque a gente vê o Goku caindo em queda livre, vamos dizer assim, e ele desvia no ar, né? Então, assim, tem uma série de feitos, mesmo no clássico, ou no Z, ou no próprio Super, que são bem acima do som. Então, automaticamente, qualquer argumento de que os personagens são abaixo do som
são descartados. Ah, mas é em pouca distância. Não importa se é em pouca ou grande distância. Eles têm feitos de viagem e tanto de viagem, né, de deslocamento, quanto feitos de reação ou combate acima do som. Tem muitos feitos, muitos feitos. Né? Eu vou deixar aí na descrição para você ver alguns deles, né? Mas tem muito feito. Seja do clássico, seja só usando mangá, seja usando anime, seja usando filme, o que quer que seja. Tem filme, tem feito pra caramba de personagens acima do som, seja no clássico, seja agora. Então, automaticamente, qualquer desses tipos de argumentos, eles estão falhos imediatamente por causa disso. Né? Os personagens são acima do som irrefutavelmente. Agora, tentar utilizar, por exemplo, outro exemplo do gás. O gás, ele é rastreado por um radar. Radar emite ondas eletromagnéticas, portanto, ele deve ser abaixo do som. Esse argumento ele também se falha, porque eu já apresentei muitos aqui no canal, eu já apresentei diversos argumentos acima, para provar que os personagens são acima da luz. Mesmo do clássico, mesmo do Z, qualquer que seja, nós temos vários argumentos que não são facilmente refutados, igual alguns vão dizer. Alguns você pode dar uma resposta meia boca ou outra, mas não todos eles, e não de maneira completa. Não dá. São muitos argumentos. Sem contar o escalamento, mas a gente já vai entrar nisso mais pra frente um pouco. Mas de todas as formas, ambos os argumentos de ser mais lento que o som, ou mais lento que a luz, porque consegue rastrear, ou ver, ou ouvir um personagem quando não deveria, teoricamente, eles não fazem nenhum sentido, porque a gente nunca teve nenhum momento em que o Toriyama, ou que algum personagem de Dragon Ball deu um número específico para a velocidade do som ou a velocidade da luz. Jamais aconteceu isso. Muito pelo contrário, a gente tem indicações de que sim, Dragon Ball provavelmente é até mais rápido. Não é só que a gente pode supor, porque a gente poderia supor e não tem como refutar, porque a ficção não se limita à realidade. E como eu já falei, nós já temos provas, faz muito tempo que os personagens são acima da luz ou acima do som. Então, portanto, automaticamente esses argumentos aí de que pode ouvir, pode ver quando não deveria, eles já são falhos imediatos por causa dos feitos. E porque, como eu disse, a realidade não limita a ficção. Isso é óbvio, notório. Então não precisa de argumento para refutar isso. Porém, mesmo assim, nós temos sim argumentos que substanciam, né, que provam, né, a luz, as constantes da física, vamos dizer assim, serem diferentes em Dragon Ball para cima da vida real. Como, por exemplo, como eu já expliquei, o universo Dragon Ball é minimamente do tamanho do nosso universo. Tem várias provas disso, mesmo no Z, mesmo no GT, etc. Mas, mesmo ignorando esse lado, né, nós temos, mesmo com isso, né, nós temos várias indicações de que a luz em Dragon Ball é mais rápida que na vida real. Por exemplo, os Scouters conseguem mandar, vamos dizer assim, informação pelo cosmos. Né? O Raditz fala que de uma galáxia para outra, que os Vegeta e o Nappa estavam em outra galáxia em relação à Terra. E o próprio depois mostra no anime eles saindo da galáxia, indo para longe. E seria óbvio. Como, por exemplo, a luz das galáxias, quando o Broly destrói a galáxia do Sul, que mostra na tela, você vê as luzes das galáxias desaparecendo, sendo que isso demoraria milênios para acontecer na vida real. Você vê a luz da explosão do Ki, do Goku e do Bills atravessando todo o universo, chegando no reino dos Kaioshin. Né? Inclusive é citado que atravessa o universo inteiro essa luz. Você vê outras coisas, né? Como eu acabei de falar do Raditz, né? Mandando mensagem para outra galáxia em instantes, em segundos. Os próprios localizadores, os scouts, conseguem pegar informação e acompanhar a velocidade das naves, sendo que as naves são mais rápidas que a luz. Mesmo que você acredite em tal de hiperespaço aí, né? Que nunca, jamais foi citado ou mostrado,
Inclusive tem um guia oficial que diz que isso daí não acontece, esse lance de hiperespaço pelas naves. Não acontece, mesmo que em Dragon Ball. Mas nunca foi mostrado, obviamente. Mas mesmo assim, foda-se. A questão é, as naves vão além da velocidade da luz, isso tem várias provas disso. E os Scouters conseguem acompanhar as naves e conseguem dar informação pelo universo por anos-luz, em instantes. Então nós temos provas disso. Então automaticamente o argumento do disco, o argumento do Anirasa, o argumento do hit sonoro, do gás ser acompanhado por radares, todos eles são falhos automaticamente. Automaticamente eles são refutados pela própria obra. Né? De novo, teria que provar que as constantes de Dragon Ball são iguais à vida real. Não são. E é preciso entender que isso é comum na ficção. É comum os personagens que vão mais rápido que a luz conseguirem enxergar coisas. É comum os personagens que vão mais rápido que a luz ouvir a voz um do outro. Como o próprio Flash e o Superman acontece. Não importa qual tipo de audição super mega foda que o cara tem, sendo que ele está se movendo na velocidade da luz. Não teria como ouvir nada, se fosse o caso. Então assim, isso acontece na ficção, não é incomum. Então, tendo isso em vista, já refutamos esse argumento aí do gás, o cara, hit sonoro, tudinho já, né? Porque automaticamente eles são falhos, pelo que eu já falei. E para além disso, né, também temos outros argumentos, né? Por exemplo, o Kid Buu na verdade não foi mais rápido que a luz quando ele destruiu centenas de planetas em poucos anos, porque foi citado que o Babidi, ele tinha o BBD, né, tinha uma nave, ele tinha também um teleporte. Pois é, então o Babidi e o BBD teriam naves, teriam teleporte, teriam uma habilidade também de selar e aí mandar. E supostamente o Buu ele só destruiu centenas de planetas através de sendo selado, colocado numa nave e mandado pelo universo, ou então teleportado com o para, eu acho o nome da técnica. O problema desse argumento é muito simples. O Kid Buu que destruiu as centenas de planetas. O Kid Buu ele é incontrolável. Ele é um Buu completamente incontrolável e irracional. Né? Tanto é que o único que só é citado que ele foi que o Majin Buu foi selado apenas depois dele se tornar o Buu gordo, que era mais dócil, mais pacífico, podia ser manipulado. O Kid Buu não pode ser manipulado, não pode ser controlado. É citado diretamente isso na obra. Então não faz sentido você dizer que o Kid Buu ia ficar parado numa nave, até porque ele não é um Saiyajin, e portanto ele não precisa respirar. Não faz sentido ele ficar numa nave parado, esperando chegar em outro planeta ou em outro, onde quer que seja, né? E também não faz sentido ele ser selado várias vezes, porque ele só foi selado uma vez. Nunca foi dito que ele foi selado várias vezes. Isso é mentira. Ou simplesmente uma interpretação equivocada da situação. É citado apenas que ele foi selado uma vez e apenas depois dele virar o Buu gordo. Simples. Jamais é dito que ele foi selado várias vezes. Ele também não teria como ter sido utilizado o teletransporte, o para, porque senão ele teria aprendido. O Kid Buu, só de ele olhar uma técnica, ele aprende. Como ele viu o Kai, ele aprendeu na hora a fazer teletransporte. Mas ele não sabia teletransportar antes. Ele só aprende depois que ele vê o Kai. Então assim, isso daí prova de que ele não tinha teletransporte. Ele aprende depois que ele vê o teletransporte sendo utilizado. Então é isso aí. Esses argumentos não refutam o Kid Buu ter destruído centenas de planetas voando. Porque é isso que ele faz. Ele só vai usar depois
teletransporte, vai ficar destruindo coisas, quando ele aprende o teletransporte através do Kaikai. Mas até aquele momento ele não o faz. Então, esse argumento completamente refutável. Um outro argumento aí é de que supostamente o Bills utilizou o cubo para se movimentar da nebulosa dele, que é mostrado como uma nebulosa, né, no filme Batalha dos Deuses. Ele sai de uma nebulosa, que é o local onde ele vive, né? E ele sai dessa nebulosa, sai voando, vai até um planeta onde fora dele não está a nebulosa. É muito longe, não dá para ver em lugar nenhum no espaço ao redor do planeta a nebulosa. Então quer dizer que ele está a anos-luz de distância. Tendo isso em vista, esse feito do Bills de atravessar essa distância em minutos é massivamente acima da luz. Aí a desculpa que inventaram é de que ele utilizou o God Cube, o cubo divino, né? Só que isso é uma mentira, ou pelo menos uma teoria que não se sustenta, porque jamais é citado isso. E quando ele entra no planeta, ele não está dentro do cubo. Quando ele sai do planeta dele ele não está dentro do cubo. Quando ele entra no planeta aleatório lá, não está com o cubo. Quando ele destrói o planeta, ele não está com o cubo. Então, resumindo, nunca mostra que ele está usando o cubo. Uma outra tese aí que eu ouvi é que supostamente ele poderia teletransportar, que também é um mito completo, supostamente baseado no Dragon Ball Heroes, onde supostamente os deuses teletransportam. Bom, eu não preciso nem argumentar que Dragon Ball Heroes não é canônico para o Dragon Ball Super, e se você for considerar Dragon Ball Heroes, então saiba que Dragon Ball Heroes se conecta com Dragon Ball Xenoverse, e esses jogos eles têm, né, ou anime promocional do jogo, eles têm feitos absurdamente acima de nível universal. Então, se você quiser aceitar que o Goku é multiversal, beleza. Mas aí depois não chora. Então, utilizar esse jogo como argumento é muito falacioso. Muito falacioso. Muito mesmo. Tem jogo que o céu destrói o sistema solar. Por aí vai. Então, assim, é muita falácia mesmo. A pessoa... Tem jogo que o Goku Blue destrói galáxia, enfim. Então, assim, usar jogo como argumento é desespero, né? Mas mesmo que fosse utilizar o jogo, não dá nem a entender isso no Dragon Ball Heroes. Dá a entender que ele sai voando de fora do universo para dentro do universo. De momento algum você vê eles usando teletransporte. Então, assim, é mais uma falácia. Jamais o Bills demonstra ter a habilidade de teletransportar. Caso ele tivesse, para que raios que ele seguraria nas costas do Whis? Se ele pudesse teletransportar. Por que raios eles ficariam minimamente... sei lá, mano. Se o Bills soubesse teletransportar, ele não ia precisar do Whis. Jamais, ele não ia. Nem, é preguiça, foda-se, é só o cara teleportar. Então, não tem lógica você dizer que o Bills teletransportou, porque ele não sabe transportar. Não tem prova que ele sabe transportar. E não faz sentido lógico que ele sabe teletransportar. Então, os argumentos contra o feito da nebulosa do Bills são completamente irrefutáveis. E o feito em si é irrefutável. Tá aí. Uma outra tentativa de refutação é contra o feito do Taioken, onde supostamente ele é refutado porque é só o Goku dar um Blitz no Tenshinhan, né? Porque é só quando o Tenshinhan tá gritando Taioken dá pra ele dar Blitz nisso. O problema desse argumento é que ele e o Tenshinhan eram um nível igual. E o Tenshinhan teria percebido o Goku saindo da arena, pegando um óculos e colocando na cara e voltando para a arena. O Goku tava na frente dele. Não tem lógica você dizer que o Goku deu Blitz no Tenshinhan antes do Tenshinhan disparar o Taioken. Outra tentativa é de dizer que o Taioken não é luz, o que é absurdo, né? Porque literalmente o Taioken é uma luz que cega. E o último argumento, né, que é mais ou menos convincente, é a questão do
de depois o Ozaru, o Goku, quer dizer, o Vegeta Ozaru, até recentemente o Zamasu no mangá, né? Zamasu e o Goku Black, eles não conseguem desviar do Kaioken. Só que o que essa gente não sabe é que o Goku e outros personagens eles são pegos de guarda baixa. E a técnica do Kaioken, ela é uma técnica rasteira feita para pegar o seu oponente desprevenido. É o objetivo central do Kaioken. E desestabilizar o inimigo. A gente também tem que pensar, né, que logicamente, se isso não fosse o caso, né, o Kaioken não fosse uma técnica, basicamente um artifício do roteiro para sair de uma situação, se a gente não fosse utilizar isso, essa lógica, a gente ia ter que esquecer o fato de que os inimigos, que os personagens de Dragon Ball, eles sentem que eles não precisam olhar, não precisam enxergar com seus olhos para poder lutar. Muito pelo contrário, em certos momentos é descrito que eles dependem demais no senso de que acabam esquecendo de usar os olhos, né, no caso dos androides, por exemplo. Então, claramente é um artifício do roteiro, em primeiro lugar, o Kaioken, para escapar e tal. Em segundo lugar, os personagens eles são demonstrados como sendo desprevenidos até por balas. E eu não quero ouvir ninguém dizer que eles são mais lentos que o som, porque já tem inumeráveis provas. Ao menos do que uma bala, eles são mais rápidos. E é fato de que eles serem pegos por uma bala ou por um laser ou qualquer coisa é ser pego desprevenido. Simples assim. A técnica Kaioken é uma técnica surpresa que é para te pegar desprevenido com a guarda baixa, que muitas vezes o personagem nem sabe da técnica, ou quando sabe, é pego de surpresa, né? Pego desprevenidamente. Então assim, todos os argumentos contra o feito do Goku criança desviado do Kaioken são completamente refutáveis, e o argumento em si permanece irrefutável, até porque é mostrado diretamente no anime que ele desviou do Kaioken da luz. Seguindo adiante, um outro argumento aí de umas genialidades da nova era, né, que surgiram, é que supostamente desviar, reagir a um projétil, a luz, a laser, supostamente não é velocidade. Que a reação não tem nada a ver com velocidade. Muito bom, né? Uma sabedoria extrema que foi passada pelos nossos camaradas aí. Só que assim, um problema para qualquer um de nós que tem mínimo de racionalidade e honestidade é que isso é besteira, completamente besteira, uma besteira absurda, colossal. Velocidade nada mais é do que a distância pelo tempo. Quando você desvia de uma coisa, o que está acontecendo? A não ser que você desvie no sentido de você prever a trajetória de algum objeto, de algum projétil, sei lá, acontece na vida real. Alguém mirar em tu, aí tu já mais ou menos tu mais ou menos prevê onde que a bala vai bater depois de ser disparada, e tu desvia antes de ser disparada. Só que aí tu não tá desviando da bala, tu tá desviando da percepção de quem tá disparando, da velocidade de reação de percepção de quem tá disparando, não da bala em si, né? Tu tá desviando da pessoa, né? E não da bala. Isso se chama aim dodge em inglês. Aim dodge significa desviar da mira. Basicamente você desvia da trajetória, você prevê de alguma forma. Às vezes o personagem até tem precognição, tipo o Homem-Aranha, que tem o sentido aranha, ele tem precognição e o corpo se move antes mesmo de acontecer a coisa. Antes mesmo da bala ser disparada, do projétil ser disparado, etc. Agora, quando isso não está acontecendo, você está, de todas as formas, se locomovendo em um tempo. Mesmo que você mova 1 metro, 1 milímetro, 1 centímetro
para desviar de alguma coisa, você tá se movendo. E tá se movendo durante um tempo. Por quê? Caso, por exemplo, um personagem dispare uma bala, vamos supor, ou então um laser, alguma coisa assim, aí você vê claramente o projétil sendo disparado, e depois do objeto ser disparado, que a pessoa vai começar a desviar, a mexer o seu corpo para desviar. Isso é uma distância, seja 1 centímetro, seja 1 metro, seja 10 metros, e um tempo. Por quê? O tempo para o projétil atravessar a distância entre quem está disparando o projétil e quem tá para ser acertado. Você calcula o tempo disso aí. Então, é a velocidade. Inclusive, é chamado de velocidade de reação, já ouvi dizer. Que tem várias comunidades consideram isso como velocidade de reação. Acho que você pode até pesquisar na internet sobre isso aí. Mas assim, velocidade de reação tem a ver com velocidade de combate, porque se alguém tem um feito de velocidade de reação, sei lá, e você calculando deu subsônico ou relativístico, essa pessoa ela vai conseguir acompanhar e desviar dos golpes de alguém que tem a velocidade da luz dependendo da distância, ou então a velocidade do som dependendo da distância. Então é isso, cara. Você desviar de alguma coisa, dependendo do caso, claro, depende, óbvio, depende. Só que quando é diretamente mostrado que primeiro o projétil sai da bala, de qualquer coisa que seja, depois o personagem desvia, quando isso acontece, automaticamente o personagem que desvia, a não ser que ele esteja em Júpiter, ou então em outra cidade, mas se ele estiver em poucos metros, automaticamente a velocidade da pessoa é próxima do projétil. Então, se uma bala, vamos supor que seja a velocidade do som, eu disparo ela em alguém que está a alguns metros de distância, a pessoa desviar dessa bala, contanto que a bala saia primeiro do cano da arma, para depois a pessoa começar a se mexer e desviar do trajeto. Lembrando, tem que estar, obviamente, não pode ser a pessoa errando a mira, né? Você tem que ver a questão da mira, né? Que estava na direção da pessoa, para depois a pessoa, enfim. Óbvio, isso são coisas óbvias. As pessoas sabem disso. Se a pessoa errou o alvo, óbvio, errou. Não foi a pessoa que desviou, mas se a pessoa claramente estava mirando na direção da pessoa, a trajetória do projétil ia dar na pessoa. Claramente, o projétil foi disparado, depois a pessoa começou a se mover para sair do caminho, então a pessoa que se moveu e desviou daquele objeto, aquele projétil, tem velocidade próxima, ou até superior ou igual, dependendo do caso. Dependendo de quão próximo foi, dependendo, né, de quanta pessoa saiu do caminho. Se ela saiu do caminho 1 centímetro para desviar de alguma coisa, ok, não vai ser tão perto, mas vai ser próximo ainda. Se ela se moveu 100 metros para desviar, aí é outro cálculo. E se a pessoa estava a 100 metros de distância, outro cálculo. Só que tudo isso se calcula, meu irmão. E você observa que em Dragon Ball tem vários feitos do tipo que, calculando-se, dão acima da luz. Ou próximo, bem próximo. E aí, chegamos no nosso último ponto, que é a questão da suposta regra de 3, né? E como que a regra de 3 não pode ser utilizada, porque ela é uma falácia, né? Que poderia ser aplicado para o resto da ficção, e aí daria resultados absurdos, que não seriam convenientes para os fanboys de Dragon Ball, né? O problema é que isso é falso. Eu quase não conheço nenhum show por aí que tenha um nível de escalamento de poder que Dragon Ball tem. Que o Super Saiyajin tem um multiplicador confirmado, no mínimo de 40 vezes de poder, e de velocidade no mínimo 20 vezes, porque supera o Kaioken, claramente. Aí o Super Saiyajin 2, 3, dependendo se você for utilizar guias
entrevista, etc., se for utilizar essas outras fontes secundárias, tem um multiplicador óbvio, e esse tipo de escalamento de maneira geral, né? No momento o Goku é mais lento que um personagem, depois fica mais rápido, ou mais forte, por aí vai. E além de uma citação direta, de que quanto mais forte alguém fica, mais rápido ela fica. Como é citado pelo próprio Vegeta. Que não é citado só uma vez, é citado mais de uma vez. E é claro, o próprio Kaioken, que é citado diretamente como multiplicando todos os atributos igualmente, por um determinado multiplicador. Então, pouquíssimas séries têm esse tipo de progressão de poder, com várias transformações, que todas, de alguma forma ou de outra, têm um multiplicador que dá para você, sim, calcular, ou então, no mínimo, que você tem um número, né? Ou então até os próprios poderes de luta. Pouquíssimas séries têm isso. Né? E mesmo quando tem, dificilmente essas séries explicam da forma que foi explicado em Dragon Ball, de que multiplica todos os atributos, aumentar o poder de luta. Então, assim, é muito desonesto intelectualmente você tentar dizer que a progressão de poder em Dragon Ball tem que ser ignorada, porque se fosse aplicada para outras obras, daria um número absurdo também, né, que superaria Dragon Ball. Não! Muito pelo contrário, como eu disse, se você aplicar a lógica igualmente para as obras, você vai ver que o Dragon Ball sai adiante ainda. Né, porque o poder de luta são absurdos. Os poderes de luta são absurdos. Se não quiser usar o poder de luta também, não tem problema. O escalamento claramente de poder, só utilizando dados conservadores, tipo multiplicador Super Saiyajin, etc. Só utilizando isso, você chega em conclusões absurdas de poder, né, de progressão de poder e de velocidade. Por exemplo, um exemplo muito óbvio. Goku base, no Dragon Ball Super, consegue se comparar ao Vegeta base cópia. Vegeta base cópia é mais rápido e mais forte do que o Gotenks Super Saiyajin 3. O Gotenks Super Saiyajin 3, vamos lembrar que era muito mais forte e mais rápido do que o Vegeta Majin Super Saiyajin 2. Né? Então, assim, é deixado claro na sua cara que os personagens ficam mais fortes e mais rápidos. E como é também outra coisa, o Super Saiyajin é diretamente mostrado que o Super Saiyajin é mais rápido que o Kaioken de 20 vezes. Que o Super Saiyajin consegue blitzar, consegue dar blitz, consegue superar completamente o Freeza, mesmo na sua última forma, com 100% de poder, coisa que o Kaioken não conseguia. O Freeza conseguia sim reagir e aguentar o poder do Goku Kaioken de 20 vezes. Já não conseguia do Super Saiyajin dele. Então isso quer dizer que o Kaioken de 20 vezes é abaixo do Super Saiyajin. Isso também é mostrado pelos próprios poderes de luta. Ah, mas poder de luta não pode usar, porque é besteira, que abandonaram até. Não! Toriyama já falou que poderes de luta são úteis, que eles demonstram que o personagem é acima do outro. A única razão pela qual ele tirou é justamente porque isso tira um pouco da surpresa de uma luta. Porque você já sabe o resultado, basicamente. Aí, algumas tentativas de refutar isso aí é, por exemplo, mas os poderes de luta se mostram incoerentes. Porque em certos momentos, por exemplo, tem o caso do Ultra Super Saiyajin, né, do Trunks, que não fica mais forte, não fica mais rápido, quer dizer, ou então até do Ozaru, né? Mas assim, esses casos não tem prova de que, no caso do Ozaru, por exemplo, que não aumenta a velocidade, né? Inclusive é citado que o Vegeta Ozaru é rápido. No caso do Trunks, primeiro, já não tinha mais poder de luta oficial naquela altura do campeonato. Segundo, dá para argumentar que o poder de luta dele nem aumenta com aquela forma. Porque o poder de luta, como eu disse, aumenta todos os atributos. É citado. Então, se é citado que aumenta todos os atributos, então, discutivelmente, o poder de luta nem aumentou. No caso do Ultra Super Saiyajin. Mas tem o Vegeta. O Vegeta teria supostamente 18 mil de poder de luta. E o Goku teria, sei lá, 32 mil, até mais do que isso.
com o Kamehameha dele. Só que, em primeiro lugar, dá pra me argumentar tranquilamente que o poder máximo do Vegeta não é 18 mil. Porque, por exemplo, o Goku, quando ele tem um poder de luta, é citado pelo Raditz, 416. Mas com o Kamehameha é 924, 25. Dá pra, como o Goku consegue aguentar o próprio Kaioken, o Kamehameha dele, como é mostrado ele treinando com o Kamehameha, dá pra argumentar que o poder de luta dele máximo, total, é 900 e não 400. O mesmo se aplicaria para o Vegeta. Vamos supor que multiplicasse 2 vezes o poder de luta dele, que daria 36 mil. Isso queria dizer que o Vegeta tem 36 mil de poder, não 18 mil. 18 mil se segurando, mas com poder total seria 36 mil. Dá para argumentar isso. Ah, mas o Vegeta aguentou o Kaioken de 4 vezes, que daria muito mais do que isso. Na verdade, ele não aguentou o Kamehameha Kaioken de 4 vezes. Ele aguentou depois que ele fez a resistência. Deixa eu explicar aí, basicamente. Na física, se você tem uma força indo numa direção para frente, vamos dizer, e tem outra força, mesmo que seja mais fraca, empurrando, aquela força que está avançando, mesmo que seja mais forte, ela vai perdendo força. Então o Kamehameha do Goku não tinha, sei lá, 90 mil, ou então 40 mil, 50 mil, que seja, de poder de luta. E era mais forte que o Vegeta, ele mesmo assim aguentou. Não! Tinha menos, porque o Vegeta estava exercendo uma força ali de pelo menos 36 mil, vamos supor, o que estaria segurando o Kamehameha do Goku de Kaioken de 4 vezes. Então quer dizer que o Kaioken de 4 vezes que acertou o Vegeta não tinha o poder total. Até porque o Vegeta, o Kamehameha nem explode no Vegeta. Ele até desvia dele. E o Kamehameha vai embora para a atmosfera. Então ele nem absorve toda a energia do Kamehameha. Só uma parte dela. Então esse argumento também não funciona. Outros argumentos, o Dispo é mais rápido que todo mundo, mas a gente não sabe o poder de luta do Dispo. Argumentavelmente, nem o poder de luta dele nem cresceu. Também não dá para dizer que o poder de luta do Dispo que ele tem pouca força, que ele não tem força nenhuma, porque ele aguenta socos do Freeza, ele aguenta porrada. Então, nem dá pra saber se é tão diferente assim a velocidade e o poder dele. Então, assim, todos esses argumentos aí contra o escalamento de poder não funcionam. Se você não quiser utilizar o poder de luta, porque, por exemplo, a diferença de 10 de poder de luta, de 5 de poder de luta, para do 10 mil, que é capaz de destruir o planeta, é muito grande. Mas mesmo assim, dá pra tu pegar isso daí e fazer como se fosse um logarítmico, né? Uma escala logarítmica, né? Que a gente fala do plano cartesiano, né? Dá pra tu comparar o poder em jaulas de destruição de um ser humano, que seria 5, com 18 mil do Vegeta, vamos supor que destrói planetas, pelo menos. Aí tu colocava numa escala e fazia essa proporção. Dá pra fazer isso. Tem como fazer isso. É só argumentar que os poderes de luta vão numa escala, vamos dizer assim, não tem que ter uma escala direta para energia de joules, né, e o poder mesmo, né? É só um número ali que a gente não sabe exatamente se ele segue uma proporção. Mas aí que tá o pulo do gato. Independente se o poder de luta aumenta 1 bilhão, se a diferença de 2 de poder de luta para 3 de poder de luta é 1 bilhão de vezes, mesmo que seja o caso, ainda há uma diferença, ainda há um aumento de força e de velocidade. Então, portanto, o mínimo que o poder de luta vai te dar de aumento de velocidade e de força é o número que está ali, né? Seja de 8 mil para 10 mil, 18 mil para 10 mil, para 30 mil, sei lá. É um aumento, aquele aumento mínimo. Caso contrário, você pode fazer uma escala, como eu falei, uma escala exponencial. E aí calcular através daquilo. Mas se não quiser, faz um mínimo ali. Ah, mas não quer usar poder de luta. Beleza. Utilize então a lógica básica. Kaioken aumenta definitivamente todos os atributos. Pega aquilo ali, aplica. Vê quando que o Goku usa o Kaioken e fica comparável, por exemplo, com o Vegeta.
Depois, mais pra frente, o Goku base, sem usar Kaioken do nível do Vegeta, mais rápido. Então, ele aumentou 2 vezes, por exemplo. Ou então, o outro caso, Goku tá acostumado a 10 vezes gravidade quando ele vai lutar com o Vegeta. Depois, ele treina com 100 vezes. O que quer dizer que ele aumentou pelo menos 10 vezes a velocidade dele, porque pra ele se acostumar com 100G, ele tem que ficar 10 vezes mais rápido. Depois o Vegeta também se acostuma com 400G. Então aumentou 4 vezes em cima do Goku a forma base dele. E é isso aí, cara. Aplica isso daí basicamente, não precisa nem usar poder de luta se não quiser. Mas não tem argumento nenhum contra você utilizar esse poder. E é isso aí, galera. Esses são alguns dos argumentos aí. O pessoal tenta usar para nerfar para refutar. Ah, mais um. De brinde. Mas por exemplo, quando a gente fala que o Senhor Kaiô, ele consegue enxergar as naves espaciais, mas ele não consegue enxergar os movimentos do Goku e do Freeza, na Namekusei. Aí vem a respostinha, né, dos contrariantes, de que mas o ser humano não consegue enxergar uma palheta de um ventilador, então um helicóptero girando, enquanto a gente consegue ver mais velocidade, vamos dizer assim, a gente consegue acompanhar, dependendo se for um movimento linear. Ok? Mas assim, mesmo que a gente fosse aplicar essa lógica, a diferença entre a nossa visão, a velocidade da nossa visão para movimento linear e movimento circular não é uma diferença infinita. Não é 1 bilhão de vezes. Não é 1 milhão de vezes. Portanto, o feito do Goku ainda teria que ser, logicamente, muito acima da luz. Outra coisa, o feito em questão, que a pessoa ignora o contexto, o feito em questão, o Goku e o Freeza estão voando, meu camarada. É movimento linear, então não é refutado. É isso aí. Obrigado por assistir e até.